Olá a todos, vamos pegar mais um tema, hoje polêmico, conhecido. Eu vou relatar mais pela ordem dos acontecimentos do que por se tratar de um relato desconhecido. É um relato conhecido, mas é importante que a gente saiba a ordem dos acontecimentos, né? A cronologia dos fatos. Isso vai fazer toda a diferença. Qual é o nosso assunto de hoje? As árvores do Jardim do Éden. Né? Quer dizer, uma história. Nós sabemos que o texto da Torá, as escrituras, elas têm pelo menos 4 níveis de compreensão. O Pshat, o Remes, o Drash e o Sod, que é o sentido literal, o sentido metafórico, o ensinamento extraído e o segredo, que é o código. Então, essa história básica das árvores do paraíso, que nem no sentido literal não fica tão claro assim, deixa dúvidas. Qual era a proibição? Era de comer do fruto de uma árvore ou de 2 árvores ou do que foi, né? Mas uma história básica, uma história contada para crianças de 5, 6 anos, né? Como uma história dentro do arcabouço da literatura infantil, inclusive, é possível, como também a extração de uma grande filosofia aqui, como nós vamos fazer agora. Né? Quer dizer, ela é compreensível em toda a abrangência da vida humana e em todo o nível cognitivo, o nível de conhecimento por faixa etária também, né? Uma história que se conta para criança de 5, 6 anos, talvez como uma história edificante ou para falar da transgressão e da punição ou da recompensa, mas nós vamos chegar no nível espiritual dessa história. Mas antes vamos fazer, né, a cronologia dos fatos. Isso acontece logo no início da Torá, logo no início da criação do mundo, né? No início da criação do mundo, isso começa o relato que nós vamos tratar hoje, vamos trabalhar hoje, que é sobre as árvores do Jardim do Éden. Isso começa em Gênesis, em meados do capítulo 2, com o segundo relato da criação do homem, quer dizer, aquele relato detalhado da criação do homem. A criação do homem teve 2 relatos, no relato da criação, que é um relato conciso e de outra ordem, né? E um relato mais pormenorizado, mais detalhado, e também de outra ordem, quer dizer, de outra natureza e de outra dimensão, no capítulo 2 de Gênesis. É desse que nós vamos falar. A cronologia dos fatos foi assim. O segundo relato da criação do homem, né? No segundo relato da criação do homem não existia jardim, quer dizer, ele foi criado de uma terra virgem, longe do que seria depois o jardim do Éden. Isso nós vamos saber só mais tarde, mas provavelmente não vai entrar no nosso vídeo de hoje. Então a criação pormenorizada, né, do homem, o segundo relato. Em seguida, no próprio relato original da Torá, um jardim foi plantado no Éden, e tem um detalhamento da vegetação desse jardim, das árvores desse jardim. Tem um detalhamento, mas um detalhamento de classificação. Classificação em 3 tipos de árvore, né? A
A primeira classificação é coletiva. São todas as árvores frutíferas do jardim do Éden, né? Quer dizer, Deus plantou um jardim no Éden e lá havia todo tipo de árvores frutíferas, todo tipo, todas, imaginem, todas. E no meio do jardim, a árvore da vida, uma avulsa, com nome, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, avulsa também, com nome. Então temos aqui uma classificação de 3 tipos de árvore que a Torá cita, numa classificação intencional. Foi plantado um jardim com todas as árvores frutíferas e no meio do jardim a árvore da vida, uma, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As outras árvores foram de forma coletiva chamada de árvores agradáveis à vista, árvores boas para alimentação, sem um nome. E essas duas ganharam um destaque desse jeito e ganharam mais destaque ainda. Em seguida, na Torá vem um detalhamento da localização geográfica do jardim. E dentro dessa localização geográfica são citados alguns lugares que têm o mesmo nome hoje, que é o rio Tigre, o rio Eufrates, que ficam na antiga Mesopotâmia, lá pelo Iraque, e é citado também Cush, que é a Etiópia. Quer dizer, existe por essa descrição, né, que de dentro do jardim saía um rio que se distribuía em 4 braços, em 4 rios, e o nome desses 4 rios são citados, e 2 têm o mesmo nome hoje, e um supõe-se pela localização que seja o rio Nilo, mas não está com esse nome, mas na interpretação supõe-se um outro rio também, um afluente que vai mais ao norte, aproximadamente, quer dizer, tudo acontecia lá, né, no Oriente Médio de hoje. E parece que esse Jardim do Éden, se nós formos olhar essas localizações que são citadas na Torá, com 3 nomes pelo menos, como os nomes de hoje, seria mais ou menos a localização do crescente fértil, que começaria, né, na parte sul do Nilo, que vai subindo, passa por Israel, pelo Líbano, pela Síria, pelo Iraque, quer dizer, aquele crescente fértil. Seria uma localização aproximada não, quase que declarada de que seria lá pela coincidência, pela manutenção e pela permanência dos nomes e pela descrição de um terceiro rio que parece ser o Nilo, porque cita que ele vai até o sul da África e assim por diante. Muito bem, depois do relato dessa localização geográfica, a Torá conta que Adão Arishon, o primeiro homem, foi colocado no jardim para ali habitar. A mulher não estava criada ainda. E ali, nesse momento, ao mesmo tempo que ele foi colocado no jardim, ele recebeu uma proibição, orientação, exigência, advertência, uma só, um jardim todo, né, para ele. E ali ele recebeu uma advertência de que ele poderia dispor de todos os benefícios, de todas as
belezas e todas as delícias e prazeres do jardim, mas ele não poderia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que se ele o fizesse, ele morreria. Foi a única exigência. E só então foi criada Havá. Depois disso foi criada Eva, Havá, de forma que ela não ouviu a proibição original. Só quem ouviu a proibição original foi Adão. Foi Adão. A Eva, Havá, ela tomou conhecimento, já foi a terceira pessoa, ela tomou conhecimento através de Adão e não diretamente de Adonai. Só que tem um terceiro personagem que é a serpente, a Nahash. A serpente é a representação do mal. E a serpente, qual é a função do mau instinto, do Yetzer Hará, né? Representada aqui pela Nahash. Qual a função do mau instinto? É provocar transgressão. E a Nahash, a serpente, se dirigiu a Havá, ela se dirigiu à mulher, porque a mulher não foi, ela não ouviu de primeira voz, ela não ouviu a proibição original, ela ouviu a proibição através de Adão. Então, a Nahash, né, a serpente, diz que era o mais astuto de todos os seres, né, da terra, animais, os seres da terra, ela se dirigiu à mulher e tentou dissuadir a mulher de que nenhum mal ocorreria se ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e também oferecesse a Adão, ao seu marido. Pelo contrário, nada de mal aconteceria e que eles ficariam com poderes extraordinários, conhecedores do bem e do mal. Então, a Havá se convenceu e convenceu também a Adão e eles comeram do fruto. E de fato, o nome da árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo após ingerir, né, o fruto da árvore, eles ficaram conhecedores do bem e do mal e souberam que transgrediram, né? Então eles perceberam que houve uma transgressão. O Adão responsabilizou a Havá responsabilizou a Nahash, porém os de nada adiantou e os três receberam punições muito sérias, punições grandes que está lá na Torá. Quem quiser olhar as punições vai lá olhar. Nós só vamos falar de uma para justificar, né, que junto com a advertência, a proibição, a orientação, né, foi dito: quando você comer, ou se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia você morrerá. E Adão comeu e não morreu. Ele viveu mais 930 anos, segundo a Torá. Mas não é. Era uma forma de dizer: no dia que você comer da árvore, você se tornará um ser mortal. Porque não eram, o ser humano, não, Adão e Havá não eram mortais. O ser humano foi criado imortal. Com a transgressão, né? Em hebraico se chama Het Adam Arishon ou Het Etz Hadat. Com a transgressão, eles se tornaram imortais. Perdão, eles deixaram de ser imortais e eles se tornaram mortais. Isso explica: no dia que comeres da árvore, do fruto, certamente morrerás. Quer dizer, no dia que comeres do fruto, certamente te tornarás mortal. E
com isso, Adonai disse, bom, agora eu tenho que expulsá-los do jardim antes que eles comam da árvore da vida. Porque se eles comerem da árvore da vida, eles readquirem a imortalidade. Essa proibição não existia antes. A proibição, eu sei que as crianças têm essa confusão. As crianças, né, que trabalhei muito tempo em escola também, eu percebia que as crianças achavam que a proibição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não comer da árvore da vida. Não. A proibição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles eram imortais. Uma vez, né, que foi feita a transgressão e tinha que ser cumprido a punição antecipadamente anunciada, do dia que comeres do fruto, certamente morrerás, certamente te tornarás mortal. Então, antes que eles comerem, aí veio essa proibição, que não era nem proibição, é impedimento total, porque eles foram expulsos desse lugar, e o lugar ficou guardado, né, para impedir a entrada deles, por causa dessa... Porque aí o castigo foi dito assim, foi a última punição que foi dita assim, até voltares à terra, porque da terra vieste e à terra voltarás. Aqui está anunciado o castigo da mortalidade, da perda da imortalidade. Muito bem, então, e foram expulsos. Esse é o Pshat. Essa é a história literal. E aí nós vamos tentar chegar até o Sod, chegar até o segredo. Então eu vou mostrar para vocês a forma do Pshat. Aqui está Bereshit, Perek Gimel. Bereshit, capítulo 3, começa no capítulo 2, mas esse é o Pshat. Em que isso se transformou? Para revelar um segredo. Num código, num gráfico. E o gráfico seria esse. Vamos olhar aqui o nome desse gráfico, que a maioria de vocês deve conhecer, é a árvore da vida. Esse gráfico da Cabala, um dos símbolos, talvez o maior símbolo da Cabala é a árvore da vida. E esse aqui também, deixa eu ver se dá para ver. Não estou conseguindo. Esse também. Árvore da vida. Árvore da vida. Só que nós temos aqui duas concepções. Coloquei o título, duas concepções da árvore da vida. Duas concepções gráficas da árvore da vida. Vamos ver quais são as diferenças? O jogo das diferenças. Na primeira concepção, nós temos 10 sfirot, 10 esferas, em ordem, né? Deixa eu pegar aqui uma ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com canais de ligação, né? Elas se correspondem. São conteúdos que se correspondem, que se comunicam entre si. Né? Então, tá dando uma sombra aqui, já tirei a sombra. Então, vejam bem. Tem 10 esferas e vamos olhar a simetria. 3 colunas. Coluna da direita
coluna da esquerda e coluna central. Reparem a coluna da direita, simetria, equidistância entre 3 sefirot. Na coluna da esquerda, simetria, a equidistância entre as 3 sefirot. E na coluna central, uma assimetria. Aqui nós temos uma sefirá e depois nós temos 3 simetricamente distanciadas, como a das outras colunas, de forma que aqui ficou um vazio, percebem? Onde poderia entrar uma sefirá que seria a 11ª, mas não existem 11 sefirot. Não existem 11 esferas, 11 dimensões, existem 10. Então aqui nós temos uma concepção da árvore da vida. Vamos olhar a segunda, que é também a árvore da vida, e vamos olhar a simetria. Então, nós temos aqui, na coluna da direita, nós temos as 3 sefirot simetricamente distanciadas, na coluna da esquerda também, e na coluna central, aquele espaço vazio recebeu uma sefirá, uma esfera, mas reparem que ela é pontilhada. Então, ela não é uma sefirá original. Primeiro que não existem 11, existem 10. Essa seria uma sefirá adicional. E ela sempre vai aparecer pontilhada. Ou pontilhada, ou destacada, de alguma maneira, como aqui. Já que eu tirei, eu já vou mostrar. Aqui ela aparece destacada de outra forma. Mas a simetria continua. É mais frequente achar ela pontilhada. E aqui não tem. Aqui tem o espaço. Tem essa linha aqui pontilhada para mostrar que não tem, né? Não tem simetria. Tem um espaço vazio. Então, essas duas concepções, aí nós vamos ver, cada sefirá tem um nome, né? Cada sefirá tem um nome, o nome de um atributo, o atributo da sabedoria, o atributo da bravura, da energia, da misericórdia, da bondade, da criação, da criatividade. Cada sefirá é a representação de um atributo. Sabedoria, inteligência, compreensão, os exemplos que eu dei. E reparem que a sefirá adicional, essa pontilhada, o nome dessa sefirá adicional, sefirá que não é sefirá, esfera que não é esfera original, o nome dela é Da'at. Da'at, então deixa eu ver em português aqui se a tradução está, conhecimento. E o nome da árvore é Etz Adat, a árvore do conhecimento. E é pontilhada. Muito bem. Com essas duas versões gráficas da árvore da vida, sendo que essa é original no sentido de primeva, essa árvore, ela é a árvore original, primeva, ancestral, que está na criação do mundo. Ela está descrita no primeiro parágrafo do Sefer Yetzirah. Um dia nós vamos falar dele. E ela está insinuada no primeiro capítulo de Gênesis também.
Já essa que recebeu o Dat, né, que é pontilhada para mostrar que é uma inclusão posterior, com essas duas concepções gráficas da árvore da vida, eu fiz uma relação de que esse gráfico estaria referido à árvore da vida do Jardim do Éden, Etz HaChaim. E essa concepção gráfica estaria referida a Etz HaDat Tovará, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a diferença? A diferença é que esse conhecimento, essa árvore não é original, ela não é original da criação. Ela teve uma inclusão posterior. E essa inclusão posterior, ela foi feita pelo homem, pelo ser humano. Essa não. Essa é primordial, espiritual, divina, totalmente dentro do projeto original da criação. E essa concepção gráfica com Dat pontilhado, por que será que o nome dessa esfirá, que não é esfirá, se chama Dat, conhecimento? Porque ela tem a ver com a decisão de Adão e Havá, né, dos primeiros seres humanos, de participarem do processo criativo, de participarem da criação. Então está aqui o Sod, o segredo, e como nós transformamos um texto num gráfico. Muito bem, era essa a mensagem de hoje. Eu gostaria que vocês comentassem, podem curtir, vou adorar, podem comentar, podem perguntar. As perguntas de vocês às vezes suscitam novos temas de aula. E algumas pessoas estão perguntando o meu contato. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tovasender@gmail.com. Podem entrar em contato comigo através desse e-mail. E tem espaço também no YouTube para os comentários, mas se for alguma coisa particular, podem entrar em contato comigo por esse e-mail, tovasender@gmail.com. Aguardo vocês, aguardo inscrições, aguardo o crescimento do canal, porque quanto mais isso se divulga, mais espiritualizada fica a humanidade. Se vocês gostam dessa temática, divulguem, por favor. Muito obrigada e até o próximo vídeo.